Queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Esse é mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos estudando o 5º capítulo do livro, Bem-aventurados os aflitos. E estamos estudando o item Instruções dos Espíritos deste capítulo. Dessa vez, nos concentraremos sobre o item Se fosse um homem de bem, teria morrido. Esse é o 22º item do capítulo e é uma instrução do Espírito Fénelon, nos trazendo informações muito importantes sobre o que é a desencarnação, sobre o nosso modo de vermos a desencarnação. Em resumo, podemos dizer que essa instrução, que tem 3 parágrafos apenas, nos explica a justiça da desencarnação, sempre do ponto de vista do espírito imortal. Nós já temos aqui uma dica de que devemos olhar para essa circunstância com os olhos do espírito imortal, não com os olhos da matéria. Podemos dizer que esse é o resumo desse item do capítulo. Para pensarmos na ideia de continuidade em relação ao item anterior, pelo menos, basta lembrarmos que o item anterior falava sobre a justiça da desencarnação em relação aos nossos entes queridos e em relação às mortes prematuras. Fomos consolados no item passado para aprendermos a como lidar com esses momentos difíceis. Neste atual item, se fosse um homem de bem, teria morrido. Agora o Evangelho segundo o Espiritismo continua a tratar sobre o mesmo tema. O tema ainda é a desencarnação. Aqui é a ideia de continuidade, mas agora de um outro ponto de vista. Agora o exemplo não será mais um ente querido que desencarna ou uma desencarnação prematura, para que nós entendamos a justiça de Deus diante da desencarnação. Mas o exemplo dado será o de um homem mau que passa por um perigo iminente e que não desencarna, que continua aqui na Terra, para que nós possamos avaliar, então, a nossa noção de justiça e o que de fato é a justiça que Deus coloca aqui na Terra para nós diante da desencarnação. Então vamos ao primeiro dos nossos 3 parágrafos. Esse primeiro parágrafo nós dividimos em 2 partes. E na primeira parte nós lemos aqui que Kardec nos diz que quando falamos de um homem mau que escapa de um perigo, nós costumamos dizer que se fosse um homem bom, teria morrido, ou seja, não teria escapado desse perigo. Aqui nessa primeira passagem, nessa primeira informação, nós podemos ver o codificador nos trazendo a ideia de um certo ditado popular que talvez houvesse em sua época. Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo tem por volta de 150 anos já, não é? Foi escrito mais ou menos a esse tempo. Então, naquela época, talvez fosse muito comum ouvir dizer isso. E até hoje, nos nossos dias atuais, às vezes dizemos coisas parecidas, ideias que são muito próximas dessa. Por exemplo, nós ouvimos dizer aqui que vaso ruim não quebra. Talvez a ideia seja um pouco próxima dessa que Kardec coloca nesse ditado popular. E acho que vale a pena comentarmos o porquê de um ditado popular no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas vezes o ditado popular mostra a ideia que um certo conjunto de pessoas tem a respeito de certas circunstâncias da vida. E é isso que está sendo colocado aqui. A concepção comum, o senso comum das pessoas a respeito dessa circunstância na qual um homem mau passa por um perigo iminente e não desencarna. Segue o texto dizendo que quando falamos isso, nós dizemos uma verdade. E nos explicando por que nós dizemos essa verdade. É justamente porque esse homem mau é um espírito que ainda precisa de progresso. E, portanto, ele tem uma prova mais longa para viver aqui na Terra. Sendo que um bom tem como prêmio do seu mérito a graça de ter curta a sua provação aqui na Terra. Então, esse homem mau precisa ficar aqui mais tempo para cumprir a sua prova. Enquanto que o outro, um homem de bem que já cumpriu, receberá como prêmio a desencarnação. E vemos na segunda parte do parágrafo a conclusão que diz: por consequência, quando nós dizemos aquele axioma, que se fosse um homem de bem teria morrido,
nós proferimos uma blasfêmia, ou seja, temos aquela atitude de quem diz algo que é contrário, algo que traduz uma revolta em relação à lei divina. Isso é uma blasfêmia. Bem, então nós podemos pensar agora no seguinte, na seguinte situação. Por um lado, o Evangelho segundo o Espiritismo está nos tratando em relação à nossa noção de justiça a respeito da desencarnação. Nós pensamos que é injusto que os bons vão embora e que os maus permaneçam aqui. O Evangelho está dizendo, não, essa noção, essa visão está equivocada. O justo é que os maus permaneçam aqui, porque é aqui que eles cumprem suas provas, é aqui que eles vão aprender o caminho do bem, aqui na Terra. Então eles estão aqui para isso. Essa é a primeira informação. Então quando nós dizemos que fosse um homem de bem, teria morrido, nós dizemos uma verdade. E por outro lado, na conclusão do parágrafo, nós lemos que quando nós dizemos isso, nós dizemos uma blasfêmia. Ora, se é uma verdade, por que o parágrafo diz que é uma blasfêmia? Porque o parágrafo está apontando para a nossa concepção de justiça, para a concepção equivocada que nós temos. Ora, a morte aqui, a desencarnação, é vista como um prêmio para quem cumpriu, um prêmio dado a quem cumpriu a sua prova. E quando nós dizemos aquela frase, nós não dizemos com essa ideia. Nós falamos aquela frase com ironia, às vezes. Nós dizemos aquela frase tendo o ponto de vista de que o homem mau deveria ir embora, deveria terminar a sua existência. Então, quando falamos essa frase com ironia e com essa concepção de justiça, aí sim nós cometemos uma blasfêmia. Então, o primeiro parágrafo já nos fala a respeito da nossa concepção a respeito da desencarnação e do que é a vida aqui na Terra. Vamos para o segundo parágrafo, que nós dividimos em 3 partes. Esse segundo parágrafo continua a tratar, a aprofundar o tema, e dessa vez ele nos aprofunda com alguns exemplos. Ainda uma parte teórica muito forte sendo exposta para nós aqui nesse segundo parágrafo, muito poderosa. Na primeira parte, então, nós vemos o exemplo de que se um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, um homem de bem, cujo vizinho é um mau homem, nós diríamos, né? Antes fosse este. Poxa vida, que fosse o homem mau, né? Então, quando nós dizemos isso, nós cometemos uma afronta, mais uma vez, diante da lei divina. Porque aquele que parte é alguém que concluiu sua tarefa. Se lá no primeiro parágrafo nós tínhamos a comparação com uma prova aqui na Terra, aqui nós temos a comparação com uma tarefa. A comparação, inclusive, entre aquele que conclui a sua tarefa com aquele com aquele que sequer começou a sua, portanto, não conclui a sua, né? Alguém que concluiu e alguém que não concluiu. O parágrafo continua usando o exemplo. Será que nós iríamos querer que faltasse tempo àquele que é mau para terminar a sua tarefa, enquanto que o outro permanecesse preso à gleba terrestre? A palavra preso aqui é muito importante. Porque se nós temos aqui a ideia de uma tarefa, nós temos a ideia também de uma prisão, que é desenvolvida na segunda parte, mais aprofundada. O que nós diríamos de um prisioneiro que cumpriu sua sentença, e que esse prisioneiro que cumpriu a sua sentença fosse conservado no cárcere? O que diríamos disso? É a nossa noção de justiça, não é, que está sendo colocada em xeque aqui. Enquanto que restituíssem a liberdade a um que não a tivesse direito. Um prisioneiro que não cumpriu ainda a sua sentença, não tivesse direito à liberdade e que agora recebesse a sua liberdade. O que nós diríamos disso? Outra vez, a nossa noção de justiça. A conclusão do parágrafo nos diz que estão sendo usados esses exemplos para falar, na verdade, sobre o que é o espírito imortal. Fala-se sobre a verdadeira liberdade, que é a liberdade para o espírito. Então, quando falamos sobre essas coisas, lemos essas informações nesse parágrafo, nós temos que voltar à nossa ideia de liberdade, de tarefa, sempre para o espírito imortal. Muito bem, vamos trabalhar com essas 3 passagens do parágrafo, então. Os exemplos da tarefa, o exemplo da prisão e a ideia do espírito imortal. Então, os 2 exemplos, não é? A tarefa, a prisão
e a conclusão que fala sobre o espírito e que a liberdade para o espírito é no plano espiritual. Mais uma vez, então, o parágrafo está tratando da nossa noção agora de justiça e de liberdade, que são equivocadas em nós, seres humanos, quando falamos a respeito da desencarnação. É isso que o parágrafo está nos dizendo. Olharmos para a desencarnação de forma diferente. Ela representa a liberdade para o espírito. Ela representa a conclusão da tarefa para o espírito, e não punição, ou outra coisa qualquer que nós possamos imaginar. Então, no nosso terceiro e último parágrafo, nós também dividimos em duas partes, nós vemos agora o que nós devemos fazer com essas informações que nós recebemos desse item do Evangelho. Nós devemos nos habituar a não censurar aquilo que não compreendemos e crer, esses verbos são muito importantes, que Deus é justo em todas as coisas. E somos orientados mais uma vez de que muitas vezes o que nos parece um mal é um bem. E por que isso acontece conosco aqui na Terra? Porque são limitadas as nossas faculdades. Elas ainda são limitadas em relação à nossa evolução. Isso acontece porque nós não vemos o conjunto do grande todo, por culpa também de nossos sentidos obtusos, nossos sentidos confusos aqui da Terra, os nossos sentidos que não nos permitem ver claramente o todo universal. Então, habituar a não censurar e crer que Deus é sempre justo. Na segunda parte, nós devemos nos esforçar para sair pelo pensamento da nossa canhada esfera, do contexto da nossa vida puramente material aqui da Terra. E à medida em que nós nos elevarmos pelo pensamento, nós diminuiremos a importância da vida material aqui para nós. Então sofreremos menos com a desencarnação. É disso também que se trata um pouco esse item, né? Como nós podemos alcançar um certo tipo de felicidade aqui na Terra, mesmo vivendo com a desencarnação. A vida aqui na Terra será um simples incidente para a nossa mente, no curso infinito da nossa existência espiritual, que é a única existência verdadeira. Eis aqui como o espírito imortal trata a respeito desse tema da desencarnação. Acho que podemos fazer um breve resumo desse item nas instruções dos espíritos para que nós possamos encerrar aqui as nossas reflexões. A desencarnação é vista sob o aspecto ou relacionada com 3 pontos essenciais da vida do espírito. A prova, mais longa ou mais curta aqui na Terra, de acordo com o cumprimento dela. Aquele que precisa da prova mais longa fica aqui. Aquele que já cumpriu a sua prova pode voltar e ter a sua liberdade. Do ponto de vista da tarefa, acontece o mesmo. Todos nós temos nossas tarefas aqui. E do ponto de vista da reparação de nossos erros, a mesma coisa. Quando julgamos a desencarnação, portanto, como um mal, nós estamos equivocados. Devemos entendê-la como sendo um bem. E devemos lembrar que a culpa desse julgamento equivocado é da nossa própria evolução, que nos traz a circunstância de viver em um corpo que tem sentidos que ainda não apreendem o grande todo. Bem, a faculdade escolhida para que nós possamos começar a apreender o grande todo é o pensamento. A faculdade escolhida nessa instrução de Fenelon para a nossa elevação é o pensamento. É através dele que nós vamos aprender e apreender, imaginar e julgar corretamente o grande todo, aqui dito na instrução, que é o universo material, o conjunto, né, do universo material, do universo espiritual, que foram criados por Deus e organizados por Deus. E assim, então, nós poderemos começar a perceber que a vida material é, sim, importante em nossa educação. É importante para a reparação de nossos males que já praticamos e de nossas faltas, mas que ela é um ponto apenas da existência do espírito imortal. Assim, nós passamos por esse ponto, por esses instantes da vida do espírito imortal, para a conclusão dessas tarefas, dessas circunstâncias que nós vimos descrita nesse capítulo do Evangelho. A desencarnação está, portanto, relacionada com o nosso mérito também, como vimos nessa mensagem. Desencarnamos porque merecemos a nossa liberdade.
Então, lembremos que estamos aqui no planeta para reparar, para aprender, para cumprir as nossas pequenas missões. Quando terminamos, vamos embora. Isso é justo de acordo com o julgamento de Deus. Aprendemos essa justiça, essa faceta da justiça de Deus em relação à vida aqui na Terra. Mas isso é justo de acordo com o nosso próprio julgamento, se levarmos em consideração o ponto de vista do Espírito imortal que foi nos apresentado nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, compreendendo um pouco melhor a desencarnação e suas circunstâncias, nós sofreremos um pouco menos quando ela bater a nossa porta, seja na vez de nossos entes queridos, seja com desencarnações prematuras, ou seja nos quadros gerais que a vida nos apresenta, ou mesmo quando chegar a nossa vez, tenhamos a consciência de que estamos recebendo, na verdade, um prêmio, estamos recebendo a nossa liberdade. Muito obrigado a todos, queridos irmãos e irmãs, pela companhia nos estudos. Deixamos o nosso fraterno abraço com o convite para a sequência de nossos estudos e os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre.